Então, olha só, vou falar um pouquinho agora de solo e seus cuidados, tá? Então, é o seguinte, vamos pensar aqui, né? De onde é que vêm os alimentos? Os alimentos, eles vêm da onde, né? Então, os alimentos, né, obviamente, com exceção dos peixes e outros seres aquáticos, eles vão estar vindo do solo, né? E é nele que vão, então, crescer as plantas, os animais que vão pastar, né? Que são construídas as casas. Então, várias importâncias gerais, né? Quando a gente pensa em solo. E também vai ser do solo que a gente vai tirar produtos para fazer roupas, né? Calçados, até mesmo papel, né? Móveis, etc. E o que que vai ter nesse solo, né? Como esse solo vai ser constituído, né? Então, no solo vão ter grãos minerais, né? Aí vai ter água, né? Vai ter um pouco de ar também, ele vai ser aerado, organismos, assim, plantas, animais e também outros organismos, né? Que vão estar ali no solo, tá? E aí, esses grãos, né, do solo, eles vão ser classificados de acordo com o seu tamanho. Se ele for bem pequenininho, né, menos de 0,005 milímetros, ele vai ser chamado de argila. Se ele for de 0,005 milímetros até 0,05 milímetros, ele é um silt, tá? Ele vai ser areia entre 0,05 milímetros e 2 milímetros. Então, a argila e o silt são menores ainda que a areia, né? E a areia já é bem pequenininho, que a gente sabe. Então, olha só, entre esses grãozinhos vão ter alguns espaços, né? Por onde o ar vai poder circular. Isso vai permitir a respiração, né? De micro-organismos ali no solo, também das raízes, das plantas e tudo mais. E os restos de organismos mortos, né, que são decompostos e ficam ali continuadamente ali por bactérias, fungos, né, que vão produzir uma matéria escurazinha chamada de humus, tá? Então, essa parte, né, que não é mineral, vai acumular, né, vai formar esse humus, tá? E à medida que a decomposição, né, vai continuando, né, esse humus vai se transformar em sal mineral e também, né, vai ser fermentado e vai gerar gás carbônico. Então, olha só, como é que o solo se forma, né? A gente tem a camada de rochas na superfície da Terra, a gente falou sobre rocha na última aula, né? Que estão há milhões de anos aí expostas a variações de temperatura, a ação da chuva, do vento, do gelo, né? E rio, né? Onda do mar, tudo mais. Isso aí vai aos poucos fragmentando essas rochas e provocando então vários tipos de transformações, né? Então, desse jeito, né, pela ação dessa fragmentação desse pedaço de rocha, é o que a gente tem esse processo de desgaste, né, é chamado intemperismo, que lentamente vai se formando o solo, né? E dessa mesma maneira ele vai continuando as suas variações. E a gente sabe também que os seres vivos, eles também vão ser capazes de gerar variações nesse solo, né? Transformações. Por exemplo, uma raiz, né, de árvore que vai crescendo, ajuda a quebrar também o solo. E à medida que as plantas morrem também, elas vão, né, obviamente, se agregando no solo e fazendo esse solo mais rico, né, em matéria orgânica. Então você tem o solo formado, né, por uma camada superficial, né, que tem minerais e também a parte orgânica, e abaixo, né, você tem abaixo dessas camadas, você tem a rocha que dá origem, né, a chamada rocha matriz. O ser humano, ele, quando vai retirar recursos, ele vai muito a essas camadas abaixo, tá? E parte da água da chuva também vai se infiltrar, e à medida que ela vai se infiltrando, ela vai se reservando ali embaixo, né? Quando ela chega às camadas impermeáveis, ela vai parar, e aí a gente tem os lençóis freáticos, né? Ou lençóis de água, tá?
a gente sabe que é possível você perceber, né? Você olhando para o solo, você vê diferenças, tá? Coloração, tudo mais. Só que depende de vários fatores, né? Essa diferença. Por exemplo, a rocha matriz que originou, né? Se ela foi magmática, uma rocha sedimentar, ou por exemplo, uma metamórfica, também vai influenciar no solo o clima da região, né? A vegetação que vai cobrir o tempo que ele demora para se formar e tal. Por exemplo, em climas secos e áridos, você tem intensa evaporação de água, né, do solo, que aí vai ser rica em sal mineral, tá? Evaporação da água, né? Com essa evaporação, uma da camada de sal vai ficar depositada na superfície e vai impedir que a vegetação mais rica vá se desenvolver, né? Em solos mais úmidos, que tem muita chuva, a água vai se infiltrar e vai carregar os sais para regiões mais aprofundadas, né? Outra diferença, por exemplo, é também quando você tem a velocidade de escoamento de água, né? Quando você percebe que depois da chuva, você vai ter solos que vão secar mais rápidos e solos que vão secar mais lentamente, né? Isso é normal. E essa diferença vai afetar muito a fertilidade do solo, que vai ser o resultado de certas características, né, que vão permitir a classificação dos solos em vários tipos. Então a gente tem a classificação de acordo com as partículas de areia, né, argila, de silt, de rochas que vão estar ali nesse solo. Então, vou falar de alguns, né? Por exemplo, os solos arenosos vão ter um teor maior de areia, né? Que vai ser igual ou superior a maior parte, né? Aproximadamente 70% em relação à argila e outras partículas. Esses solos vão secar logo, porque vão ser muito permeáveis, né? Porque lembra que eu falei que a areia é uma partícula maior, né? Então a água ela vai aprofundar, tá? Os sais minerais, eles servem para como nutrientes de planta, né? Que vão seguir juntos com a água dissolvidos, tá? Os solos arenosos são geralmente muito pobres em nutrientes, tá? Então é um solo mais permeável, né? E permeável, ele vem da palavra em latim, permeabilis, que é quando você a questão de atravessado, né? Quando você atravessa, tá? Agora, já no solo argiloso, vai predominar partículas de argila. Embora a gente tenha também partículas de silt, de areia, né? Os solos vão ser considerados argilosos, né? Por definição, quando tiver aí de 35 a 60% de argila, tá? Em geral, vão ser menos permeáveis do que solos arenosos. A argila é formada por grãos menores que os de areia, e esses grãos, eles são bem ligados entre si, né? Por isso retém água e sais minerais em quantidades necessárias, né, para o crescimento de plantas, etc. Mas se a gente tiver muito argila, né, você vai acabar encharcando, né? Porque vai reter muita água da chuva, tá? Os solos podem ser classificados também de acordo com a sua composição, tá? Então, existem os solos chamados humosos ou umíferos, tá? Que são solos onde a gente tem muita matéria orgânica e a gente tem essa predominância do humus, né? E solos com também mineral, tá? O humus ajuda a reter água no solo. Cria uma porosidade, uma boa circulação de ar, e através do processo da decomposição dos organismos, né, quando eles vão morrendo, você vai ter a produção de minerais que vão ser importantes para as plantas, né? Por isso que é importante a gente adubar as plantas, tá? Então são solos que são muito adequados para a agricultura e possuem certa proporção de areia, argila e sais minerais utilizados, né, pelas plantas. Então vai facilitar a penetração de água, oxigênio. Você tem várias coisas que sistemas orgânicos precisam. Esse solo vai ter que estar rico, né,
para poder crescer nisso tudo aí. Só que a gente também tem que lembrar que algumas plantas, elas vão ser adaptadas para certo tipo de solo, até por conta também da característica de seleção natural, né? De você ter uma competitividade, né, naquele solo. Então, alguns organismos, o coqueiro, por exemplo, né? Ele vai ser bem adaptado para retenção de água. A gente não tem um coco com água à toa, né? É uma estratégia de retenção de água, tá? Então a gente tem que entender as características e a capacidade também de adaptação desses organismos de acordo com o solo, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho, vou falar rapidamente aqui sobre a preparação do solo, tá? Técnicas que são utilizadas, né, por agrônomos, que são especialistas que vão tratar do solo, né, para fazer uma agricultura, ou eu prefiro falar cultura intensiva, né, quando você cultiva, né, para vender e para poder em grandes quantidades, né. Então a gente tem diversas maneiras, né, de tratar essa terra. Eu vou falar um pouquinho delas, tá? Então, um dos casos, né, quando o solo está muito compacto, duro, a gente não tem ar, né, nesse solo, a gente pode arar essa terra. Então, existem tratores, né, que vão arando essa terra, né, formando esses sulcos onde o ar vai penetrar e as raízes vão conseguir se mover com maior facilidade, né? Então, a aração é importante, né? A gente tem, por exemplo, a neutralização da acidez em casos de solo muito ácido, né? As substâncias, elas podem ter um grau elevado de acidez, e aí você pode neutralizar através de uma técnica que eu já comentei, né, quando eu falei de rocha, que é a calagem, né? Então você usa o cal, que vai reduzir a acidez, né? Que pode estar prejudicando também a agricultura ali, né, do plantio, tá? A gente pode adubar, né? Então a adubação é bem conhecida. A gente pode utilizar adubação mineral com fertilizantes químicos, substâncias inorgânicas, né? Que sejam ricos em uma mistura de substâncias, como por exemplo nitrogênio, potássio, fósforo e outros minerais, tá? A gente tem a adubação orgânica, onde a gente usa restos de organismos vegetais, né? Então, na maioria dos casos, né, a gente tem uma mistura dessas adubações, né? Porque elas se complementam. E quando você usa o humus, né, o que é essa palavra humus? É a matéria orgânica completamente decomposta pela ação dos micro-organismos. Então ali não tem matéria orgânica em si, mas a gente tem ali os nutrientes, né? A gente tem ali a matéria inorgânica envolvida na formação dos seres vivos, né? Então a gente sabe que as minhocas, elas também podem utilizar o solo, né? Elas produzem uma parte aí desse humus, elas cavam túneis. Isso vai ajudar algumas plantas, isso também não vai beneficiar todas as plantas. Eu vou colocar um vídeo em seguida, muito legal, do Minuto da Terra, que ele fala dessa polêmica, né? Das minhocas, que elas não ajudam todas as plantas, tá? Mas a minhocultura, né? A cultura de minhocas, né, normalmente pode ser utilizada, tá? Quando falta água nesse solo, quando você usa água, né, para poder molhar as plantas, né, no caso da agricultura, isso é chamado de irrigação, tá? E aí você ajuda, né, mas não pode exagerar também, senão você perde. Se você exagerar na quantidade de água, encharcar demais também não é bom, né? Porque vai dificultar também a obtenção de oxigênio pelas raízes. Uma coisa importante a destacar também é que algumas leguminosas, algumas plantas como feijão, ervilha, soja, alfafa, amendoim, lentilha, né? Eles não tiram o nitrogênio do solo, mas as raízes, elas possuem nódulos cheios de bactérias, e essas bactérias acabam que
ajudam, né, a produzir nitrogênio. Na verdade, elas fixam nitrogênio. Vou falar isso melhor quando eu falar de ciclo do nitrogênio, tá? Então, por conta dessas características, né, as leguminosas podem ser usadas então para dissolver o nitrogênio ao solo por meio, por exemplo, de uma rotação de culturas, né, onde você usa uma planta, depois a outra e assim vai trocando, né, criando essa prática agrícola que é chamada de rotação de cultura, tá? Eu vou falar só um pouquinho agora de erosão do solo. Então é o seguinte, ó, a gente já falou, né, do intemperismo, que é a quebra, o desgaste do solo, né? Mas o solo ele também sofre ação dos fatores, né, como impacto da chuva, vento, provocando, por exemplo, desagregação, né, do solo. Suas partículas são removidas, transportadas para outros lugares, né? Rio, lago, vale, oceano, etc, tá? Então, com essa erosão, né, que vem a degradação da terra, tá? Os solos que são cobertos por vegetação que são naturais, né, são protegidos pela copa das árvores, né, contra o sol e contra o vento também, né? E boa parte da chuva, em vez de cair diretamente no solo, bate antes na copa das árvores ou nas folhas da vegetação, que funciona então, né, como um manto protetor, tá? Então aí a gente tem uma diminuição dessa chuva, né, desse impacto, tá? Além disso, tá, a rede formada pelas raízes, plantas, ajuda a segurar as partículas do solo, enquanto a água escorre pela terra e também torna a terra mais porosa, né, facilitando a infiltração de partes da água que deixa assim e arrasta a camada superficial do solo, tá? Não deixa descamar o solo, tá? Então, esses aspectos, né, vão deixar a erosão muito lenta em geral, que vai permitir que os solos erodidos sejam compensados pelos novos solos formados com a ação do intemperismo, né, que a gente já falou, tá? O resultado da chuva sobre uma área do solo desprotegido, né, vai causar inúmeros problemas, tá? Por exemplo, quando a gente tem aqui a vegetação das margens do rio, lago, né? Essa vegetação é chamada de mata ciliar, ou então também de galeria, que ela ajuda a segurar a terra. Se a vegetação for retirada, a chuva e o vento levam terra, né, para o rio. O acúmulo de terra no fundo do rio faz o rio ficar mais raso, tá? E aí sua capacidade de escoar a água diminui também, né? Então a gente chama isso de assoreamento, que contribui, por exemplo, para transbordar, né, os rios, ocorrer alagamentos e áreas vizinhas de períodos de chuva, etc. Uma das formas, né, de combater a enchente e também para evitar o assoreamento, impedir o acúmulo de lixo, protegendo a mata ciliar, pode ser necessário drenar o leito dos rios, né? Então, assim você evita enchentes, que é importante também para proteger as áreas verdes das cidades, né? E assim a gente combate a impermeabilização do solo, que ocorre por causa da cobertura de asfalto, né? A gente tem que fiscalizar as construções de casas nas encostas, nunca jogar lixo no rio, na rua também, e manter, obviamente, os bueiros desentupidos, tá? E tem mais um problema resultante do desmatamento, né? Sem a cobertura da vegetação, as encostas dos morros correm mais, né? E aí desmorona, né? Muito mais, tá? E aí a gente tem consequências que são graves para esses desastres, tá? Então, existem algumas técnicas para diminuir a erosão, como por exemplo, que é bem interessante até, né? Quando você faz algumas técnicas de cultivo em degraus, né? Que são chamados também de terraços. Isso vai reduzir a velocidade de escoamento da água, né? Diminuindo a erosão.
Aí a gente pode chamar isso também de terraceamento ou culturas de terraços, tá? Então, cada curvinha aí que vocês estão vendo, né, é chamado de uma curva de nível. E desse modo as fileiras interrompem o fluxo de água, né, que vai cair morro abaixo. A erosão seria maior, né, se a gente plantar em fileiras verticais, como uma fileira inteira plana, né, na mesma direção, e aí você vai ali guiando a água no fluxo contínuo, tá? Outra forma de proteger a terra também é fazer o que eu já falei, né? A rotação de culturas, aí você vai ter cada planta vai retirar um determinado nutriente, outra vai contribuir com outro, né? Por exemplo, o nitrogênio. Então, isso é muito comum também, tá? Queimadas, né? Quando o desmatamento é feito por queimadas, vai ocorrer mais um problema ainda, né? Que é o fogo, que acaba destruindo os micro-organismos que realizam a decomposição da matéria orgânica. E por isso a fertilidade inicial do solo, que resulta de sais minerais, presente das cinzas, vai ser passageira, tá? Sem os micro-organismos, a reciclagem da matéria diminui, que com o passar do tempo a quantidade de sais minerais e outras substâncias necessárias às plantas também vão diminuir. E além disso, a perda de matéria orgânica deixa o solo mais exposto à erosão, chuva, vento, né? E aí vai empobrecer o solo de diversas maneiras, tá? A queimada também libera na atmosfera gases, né? Aí a gente entra num outro contexto, né? Que a gente sabe que, né, o gás carbônico liberado vai afetar também aí vai gerar a questão do efeito estufa, tá? Uma outra coisa que eu tenho que falar aqui, né, quando a gente fala de solo, é a questão do agrotóxico, né? A gente sabe que as plantações são em gerais mais vulneráveis a um ataque de inseto do que a vegetação natural, devido você isola uma determinada planta e aqueles insetos, né, que vão para essa determinada área não tem predadores, né? Então uma das maneiras, né, para proteger vai ser usar o agrotóxico, né, que são os defensivos agrícolas, tá? No entanto, esses produtos devem ser vendidos, né, obviamente, com receitas, né, de agrônomos e utilizados de acordo com recomendações de especialistas, tá? Além disso, o governo também precisa fiscalizar bem intensamente o uso deles. E as pessoas que aplicam agrotóxicos nas plantas devem estar bem protegidas, né? Roupas e tudo mais, tá? Para evitar contato aí na boca, tá? E os agrotóxicos podem ainda trazer outros problemas, né? Que aí tem um lado que eu acho mais importante, que é os insetos úteis, né? Então, quando você tira os insetos, você elimina também polinizadores importantes. Algumas culturas na China de maçã, com a carência dos insetos, a pessoa tem que subir na montanha, porque a montanha as maçãs são cultivadas em montanhas, né? E aí o cara tem que ir com a mão ali em cada flor para fazer a polinização. Então, a carência de insetos também vai ser um problema muito grave, né, dessa questão, tá? Dos agrotóxicos, tá? Se o inseto também ficar resistente ao agrotóxico, ele terá uma vantagem sobre os outros, né? Também tem isso. Pode acontecer que um inseto ele acabe ficando com uma resistência, né? E quanto mais você usa o agrotóxico, mais aqueles insetos tendem a se sobrepor sobre os outros, tá? E aí formando populações de insetos resistentes aos agrotóxicos. Muito similar que acontece também com as bactérias, tá? E a gente, para fechar, né, a gente tem que lembrar que o cuidado com o solo, né, ele envolve também a nossa saúde, tá? Então, a gente sabe que o solo pode ficar contaminado, né? Existem diversas formas, né, de, de, é, de, de, de contaminantes perigosos, né, como micro-organismos, algumas substâncias tóxicas. E aí a gente tem que
cuidar desse solo. Algumas doenças são causadas por organismos, né? Como bactérias, como por exemplo você tem o caso do tétano, que pode matar, né? Pode ser fatal. A gente tem diversos vermes, tá? Por exemplo, as lombrigas, que podem estar associadas aos rios, alguns protozoários também, como o Toxoplasma gondii. Eu não vou entrar muito nesse aspecto agora não, porque eu acho melhor a gente detalhar isso com mais calma depois, tá? Mas aí vocês podem ir buscando, né, sobre algumas verminoses que estão ligadas a alguns vermes. Eles podem entrar em contato, né, com a pele e conseguir entrar pela pele. Mas aí a gente vai falar disso aí depois, tá? Então, por enquanto é isso. E aí eu vou deixar alguns exercícios para vocês tentarem fazer. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Então, valeu, galera. Um abraço.